Bom dia, bom dia, bom dia! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima terça-feira para todos. Hoje é dia 27 de julho de 2021. São agora 7 horas e 31 minutinhos. Estamos começando aqui mais um dos nossos devocionais. É uma grande bênção estarmos juntos aqui nessa manhã. Manhã um pouco fria aí de terça-feira, mas o nosso coração está aquecido no Senhor. Bom, nessa terça-feira nós vamos então dar sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, né? Nós estamos lendo os profetas e desta vez nós vamos falar de Isaías 27 e também Isaías 28. Paralelo, nós estamos lendo também o livro de Salmos e hoje é o Salmo de número 73, que é de fato um salmo muito lindo. Eu incentivo você depois a ler esse salmo e ler com muita atenção, porque de fato é um salmo maravilhoso. Mas, falando de Isaías, o tema hoje é o alicerce seguro. O alicerce seguro. Eu vou começar lendo esse texto, porque eu já quero deixar aqui o seu coração bem aquecido, o seu coração bem quente aí para o que vamos falar. Então, olha só o que diz aqui Isaías 28, versículo 16. Isaías 28, versículo 16. Diz assim: Por isso diz o soberano, o Senhor. Quem está dizendo é Deus. Eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Aquele que confia jamais será abalado. Então, esse é o texto que nós vamos usar hoje como base. Olha que texto maravilhoso aqui da palavra de Deus, Isaías 28, 16. Só para a gente contextualizar aqui, entender como que está procedendo aqui o profeta, em que momento está o profeta dessa história. Isaías escreve ali, próximo do período do chamado cativeiro assírio, né, quando a nação de Israel, né, o reino do norte, é levado para o cativeiro assírio, mas ele escreve a partir de Judá, ele escreve a partir do reino do sul. E aqui ele vai iniciar agora, a partir do capítulo 28, uma nova sessão aí da sua profecia. São 6 ais, são 6 expressões, né? A expressão de dor, de assombro, né? Contra 6 nações, 6 indivíduos, contra 6 povos diferentes. O primeiro deles é exatamente o ai contra Efraim. Efraim é uma das tribos da nação de Israel. Porém, Efraim também é uma forma de designar o reino do norte, a nação de Israel. Então, o primeiro ai é contra Efraim, o segundo ai é contra a cidade de Davi, e aí uma menção ao reino do sul, Jerusalém. O ai da nação obstinada. Depois, deixa eu achar aqui quais são os outros ais. O ai dos que confiam no Egito. Então, esses são alguns dos ais aí, né, da profecia de Isaías. E o que nós percebemos e o que nós podemos aprender desses ais inicialmente é que Deus, ele não deixa ninguém sem advertência. Ninguém pode dizer que Deus não avisou. Ninguém pode ou ninguém poderá no futuro dizer que Deus não deixou claro a sua mensagem. Ainda que as pessoas, ou até mesmo nós como cristãos, podemos optar em não dar ouvidos à mensagem de Deus, podemos optar em não ouvir a mensagem de Deus e achar que é bobagem, que é radicalismo demais, que as coisas não são bem assim. Mas o ponto é, Deus não deixa ninguém sem advertência. Ele adverte todos os povos, ele adverte todas as nações, e lá no livro de Atos, essa advertência fica clara quando o escritor de Atos diz o seguinte:
advirta todos os homens a que em todos os lugares se arrependam dos seus pecados. Então, Deus ele não deixa ninguém sem advertência. E uma das advertências de Deus, óbvio, a modalidade, o seu lugar, ou a forma, né? Essa é a melhor palavra. A forma como Deus melhor adverte os homens é através da sua palavra. Então, através da Bíblia, através das Escrituras Sagradas, é o local, né? A regra de ouro de Deus para advertir os homens. Mas ele usa outras formas para advertir o homem. Por exemplo, as dores, as lutas, as dificuldades, as calamidades, os desastres, os nossos tropeços, as nossas dores, elas funcionam como um sinal de alerta de Deus. Alguns escritores do passado diziam que as calamidades são o megafone de Deus, ou as calamidades é o megafone de Deus, é a forma de Deus gritar, é a forma de Deus deixar claro que alguma coisa em algum lugar não está certo, não está correto, e precisamos então rever, precisamos voltar atrás e repensar as nossas atitudes. Mas é fato também que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ela é, sem dúvida alguma, o grande megafone de Deus, é o lugar onde nós encontramos as advertências mais claras com relação às nossas condutas. Ainda assim, o mesmo Deus que estabelece, é o mesmo Deus que faz a advertência, ele é o mesmo que promete um escape. Olha só que interessante. Aqui ainda em Isaías 28, no primeiro ai, né, no ai de Efraim, Deus ele já fala que ele mesmo vai trazer o escape. Nós lemos o versículo 16 do capítulo 28. Eu vou ler novamente esse versículo 16 do capítulo 28. E esse é um bom versículo para você usar como descanso de tela, né? Ou como status no seu Facebook ou no WhatsApp. Enfim, olha só que versículo maravilhoso. Versículo 16 do capítulo 28 de Isaías. Já li, vou ler novamente. Por isso diz o soberano, o Senhor: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Esse é o tema do nosso devocional, alicerce seguro. Ele continua dizendo: aquele que confia jamais será abalado. Meu Deus do céu! É um versículo muito forte. Aquele que confia jamais será abalado. Então, Deus, ele traz a advertência, Deus, ele usa as dores, as lutas, as dificuldades, os tropeços, as calamidades, ele usa as tragédias humanas como um megafone, como uma forma de advertir os homens que alguma coisa em algum lugar não está correto, não está certo. E ele mesmo promete um escape. Deus é maravilhoso demais. Ele fala, olha, a advertência é essa e o caminho a seguir, a forma de se livrar dessa dor, dessa calamidade, é o próprio Deus, ele mesmo promete o escape. Então, nós podemos dizer que, em primeiro lugar, ele mesmo coloca a pedra em Sião. Olha só como que o versículo começa. Eis que ponho em Sião uma pedra. Quem coloca a pedra em Sião é o próprio Deus. O próprio Deus que vê o seu povo indo para o caminho errado, o próprio Deus que adverte o seu povo de várias maneiras, o próprio Deus que é aquele que está sendo afrontado porque o seu povo não confia nele, ele mesmo coloca uma pedra de escape, ele mesmo coloca o escape, a saída, o próprio Deus é o livramento. E aqui é sempre importante quando estamos lendo o Antigo Testamento encontrarmos Jesus, né?
E aqui o texto não poderia ser mais claro, né? Jesus é essa pedra angular, Jesus é esse alicerce seguro. E o Novo Testamento vai se referir a Jesus exatamente dessa forma, a pedra angular. O próprio Senhor Jesus vai dizer de um alicerce na rocha, ou seja, o próprio Deus que advertiu o povo, o próprio Deus que falou, olha, as calamidades, as dores virão como forma de adverti-los, esse mesmo Deus, ele é a porta de livramento, ele é o escape, ele é a forma de fugirmos desta dor, dessa luta, dessa calamidade. Então, talvez você está me assistindo aí nessa manhã, agora aqui ao vivo, ou talvez você está assistindo gravado, você está enfrentando uma luta, uma dor, você está passando um momento de dificuldade na sua vida, algumas tempestades, algumas nuvens negras estão cobrindo aí o seu céu. Confie em Deus, porque Ele mesmo está te advertindo, mas Ele também está providenciando uma pedra de escape. Ele está providenciando um livramento. Anote o que eu vou dizer. O próprio Deus é o livramento. Ele não vai mandar um livramento. Ele é o livramento. Percebe a diferença? Ele não manda um livramento. Ele é o livramento. Ele não vai abrir uma porta, ele é a porta. Ele não vai indicar um caminho, ele é o caminho. Essa é toda a diferença. Nós não temos um Deus que apenas vai nos dar um livramento superficial. Não. O nosso Deus é um Deus que ele mesmo é o livramento. Então é isso que ele está dizendo aqui no início desse versículo. Em segundo lugar, ele vai dizer que a pedra ela é um alicerce seguro. A continuidade do versículo diz: eis que ponho em Sião uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular para alicerce seguro. Esse é o ponto central da nossa conversa de hoje. Ele é o alicerce seguro. Ele é a base forte, ele é a base firme ao qual você deve construir a sua casa, ao qual você deve construir a sua vida. É muito interessante porque pessoas muitas vezes vão construir a sua vida, vão construir a sua existência sobre alicerces muito frágeis, como, por exemplo, alicerces como o dinheiro. Não existe alicerce mais frágil do que o dinheiro. A primeira tempestade que bater, o primeiro vento que bater e levar o dinheiro embora, a casa vai ao chão. Pessoas constroem as suas casas em alicerces que até são bons, são alicerces maravilhosos, mas que não servem como alicerce. Por exemplo, família. Se você construir a sua vida sobre o alicerce da família, ainda que família seja uma coisa muito importante, mas se você construir a sua vida baseado no alicerce que é a família, se você perder a sua família, você perde a sua vida. Isso acontece com grande frequência. Quantos que você conhecem que ao perder um ente querido, um pai, uma mãe, a vida praticamente acabou? Fica anos sofrendo pela morte ou pela perda daquele ente querido, que era o alicerce, era o fundamento. E isso trouxe grande dor. Por isso que o Senhor nos convoca a construir a nossa casa sobre o fundamento correto, sobre Jesus Cristo. Ele deve ser a nossa base, ele deve ser o nosso alicerce, e não coisas que são boas, como eu disse aqui, dinheiro ou até família, pessoas que constroem a sua vida em homens, meu Deus, constrói a sua vida em homens e esses homens certamente vão falhar. Esses homens certamente vão mostrar a sua faceta mais triste. Alguns mostram de forma mais descarada, né? São fofoqueiros, maledicentes, murmuradores, enganosos. Mas outros vão ali disfarçar durante um tempo. Mas lá na frente, a pessoa vai ver que aquele alicerce que ele confiava tanto desmoronou-se diante de uma tragédia, de uma calamidade. Então, não construa a sua vida a não ser no fundamento correto que é
Jesus Cristo. Pastor, aonde eu encontro os materiais para construir esse fundamento? Aonde eu encontro o cimento, a pedra? Aonde eu encontro o aço, a madeira para construir esse fundamento? Aqui está, ó, a Bíblia, a palavra de Deus. Ela é o local onde Jesus é revelado e aonde você deve buscar para encontrar os materiais que vão fazer com que você construa sobre esse fundamento correto que é Jesus Cristo. Então, primeiro, o próprio Deus é o livramento. Segundo, esse livramento é um alicerce seguro, construa sobre ele, sobre Jesus Cristo. E terceiro, aquele que confia jamais será abalado. E é assim que o versículo termina, exatamente desta forma. Aquele que confia jamais será abalado. Esse é o resultado da confiança. Aqui vale a pena fazer uma pergunta. O texto diz que o próprio Deus coloca uma pedra em Sião, essa pedra é Jesus. O próprio texto diz que essa pedra é um alicerce seguro, e o texto dá o resultado de quem confia nesse alicerce, quem constrói. Quem são as pessoas que constroem a sua casa sobre esse alicerce? Aqueles que jamais serão abalados. A pergunta é: o que tem te abalado? O que tem te abalado? E se tem te abalado, provavelmente esse é o seu alicerce. Se você construiu a sua casa sobre o dinheiro, quando o dinheiro foi embora, você ficou abalado. O que está te abalando? O que está te abalando vai revelar a sua confiança. Se você confia em Cristo, nada vai te abalar. Família, saúde, dinheiro, morte, vida, nada te abala. Mas, se você constrói em outra coisa, ou em outro alicerce, que não na pedra angular, quando você perder aquilo que você construiu, isso vai abalar a sua casa. Então, o resultado daquele que confia em Cristo é que nada, jamais poderá abalá-lo. Nada vai ser capaz de abalar aquele que está em Cristo. Se você está abalado, estremecido, se a sua casa está caída, isso mostra que você construiu sobre o alicerce errado. Nesta manhã, eu te convoco, construa sobre o fundamento correto. Coloque toda a sua confiança em Jesus, tá bom? Então é isso, nós vamos encerrar por aqui, vamos terminar a nossa conversa de hoje, orando, né, como nós fazemos aí todos os dias. Vamos terminar esse tempo aqui colocando isso em oração. E hoje eu quero fazer a oração que o Senhor nos ensinou, que está em Mateus, no capítulo de número 6, é a oração do Pai Nosso. Eu gosto de tempos em tempos de finalizar aqui o nosso devocional com o Pai Nosso, e é isso que eu vou fazer hoje. Então, vamos orar juntos agora o Pai Nosso. Se você puder, pare aí aquilo que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração através do Pai Nosso. Ore comigo dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém, amém e amém. Amém, pessoal? Bom, então é isso, né? Glória a Deus. Nós vamos ficando por aqui, então. Uma excelente terça-feira para todos nós. E amanhã, 7h30 da manhã, nós estaremos aqui de volta, tá bom? Deus abençoe. Ótima terça-feira para todos.